Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Senhoras e senhores, estamos voltando neste sábado de manhã, gravando hoje, né? Vamos ser sem fake news, né? Vamos falar a verdade. Nós estamos gravando com o ministro nesta quinta-feira para veicular agora, sábado de manhã, aqui na nossa rede T de rádios para todo o estado do Paraná. Nossas 30 e poucas emissoras, 34 emissoras distribuídas pelo estado, costeando aí Santa Catarina, né? Entramos no Mato Grosso, no oeste de Santa Catarina, né? Algumas cidades do estado de São Paulo, mas conversando de ponta a ponta com o nosso querido estado do Paraná, na rede T. E hoje, gentilmente, já tinha me falado, eu nunca tive oportunidade de estar com este ministro, mas já tinha me falado, disse, olha, cara, esse cara é um cara muito legal, rapaz, de acesso fácil, pense num cara. Conversei com a deputada federal Gleice esses dias, Gleice, eu tava, e conversei também com o Gilberto Carvalho, encontrei ele numa reunião em Brasília, e eles disseram, nossa, o ministro adora bater papo sobre isso, João, e tal, e tal. Eu disse, pô, eu queria falar com o ministro Luiz Marinho, porque o ministro do Trabalho do Brasil, ele teve a coragem de mexer em umas feridas aí que eram necessárias serem regulamentadas, serem questionadas, enfim. E aí deu certo. Foi tão fácil de falar com ele. Como é bom quando nós brasileiros temos acesso aos ministros, acesso a quem coordena a nossa vida lá em Brasília. Por isso, muito obrigado, ministro Luiz Marinho. Prazer em conversar contigo. Prazer é meu, João. Queria lhe cumprimentar, querido radialista João Barbiero, cumprimentar todos os ouvintes aí da Rede T, que fala para todo o estado do Paraná, alguns paulistas, alguns gaúchos, enfim. Mas queria mandar um abraço a todo o povo paranaense, povo maravilhoso. E você sabe, João, que eu estou no segundo casamento, minha primeira esposa faleceu, tenho 2 filhos com ela, paranaense. Opa. E minha segunda esposa paranaense. Então é um povo que eu gosto muito desse povo paranaense. De onde é que é a sua... todo o povo do Paraná. Legal. De onde é que é a sua esposa aqui no Paraná, ministro? Ah, rapaz, aí você me pegou. Né? Mas é paranaense. Mas é uma cidade super pequena, quase divisa aí com os nossos países vizinhos aí. Mas olha, eu queria agradecer de coração aí a oportunidade, viu? Quem agradece sou eu. É muito importante a gente levar a mensagem para o nosso povo, tirar as dúvidas, esclarecer, enfim, todas as questões necessárias aí nesse momento tão conturbado, né, na comunicação do Brasil. Efeito das redes sociais, que é um meio de comunicação fantástico, mas que acaba sendo contaminado muitas vezes. Nós precisamos combater esse vírus que contamina, né, transformando verdade em mentira, mentira em verdade, para que a gente possa levar informação real, verdadeira, oficial para o nosso povo. Certo. E olha, João, se você quiser estabelecer aí cada X tempo uma entrevista dessa aqui, é só acionar aqui nosso pessoal de comunicação, que eu estou inteiramente à disposição. Na verdade, o ministro de Estado é um servidor público e ele tem a obrigação de prestar as informações que a sociedade está pedindo, está em dúvida. Então, queria deixar essa linha aí conectada contigo aí. Muito bom. Fique à vontade, tá bem? Obrigado, ministro, obrigado. Ministro, a gente está tendo uma movimentação, e talvez exatamente por desinformação ou de, no bom sentido da palavra, ignorância de informação, em relação a esse tema da questão dos aplicativos, os carros, né? Todos esses aplicativos, Uber e demais. Então, o que acontece, ministro? Primeiro, eu mesmo, por experiência, aí em Brasília, peguei um monte de Uber, entrava e dizia, o que achou dessa discussão que está tendo e tal? É horrível para nós, horrível para nós. Vim para o Paraná, cheguei aqui na rádio, nós temos, inclusive, no Paraná, várias parcerias com aplicativos que ouvem a nossa rádio, né, que são ligados na nossa rádio, parcerias que a gente efetivou com eles, e vários deles reclamando, dizendo, isso foi horrível para nós, e não sei o quê. O que acontece com isso?
E me parece que vocês, o Ministério, o governo Lula, trabalhou para efetivamente dar uma segurança, uma sustentação a esses motoristas de aplicativos. Está tendo um conhecimento errado? O que é isso? Eu creio que é mal entendido mesmo, né? Ondas trocadas. O que acontece, na campanha eleitoral, o presidente Lula assumiu um compromisso com esses trabalhadores e trabalhadoras, porque o que eles registravam em campanha? Olha, nós estamos abandonados no Brasil, ninguém olha para nós, ninguém nos enxerga, nós não temos direito nenhum e queremos proteção. O presidente Lula assumiu esse compromisso de trazer um processo que regulasse a atividade e buscando atender o que eles pediam. O que eles pediam, João? Eles pediam direitos, mas ao mesmo tempo eles pediam autonomia. Muitos deles falavam assim, nós não queremos o regime CLT. Isso nem as empresas querem, e os trabalhadores, esmagadora maioria dos trabalhadores também não querem. E o Supremo Tribunal Federal também, pautando aí esse debate, acenando, para não CLT, não relação de trabalho, encontrar outra forma. Tive conversa com vários ministros supremos e o ministro. Busque encontrar uma outra forma de regular trabalho, de garantir direitos, mas não cabe mais, nesse caso, desse tipo de trabalho, não cabe a relação formal que a CLT traz, com todas as amarrações que a CLT traz. Bom, certo. Isso é um belo desafio. Então, o presidente Lula, nós começamos a conversar com os trabalhadores do ano passado inteiro, e no dia 1º de maio do ano passado, o presidente Lula soltou uma portaria, um decreto, instituindo o grupo de trabalho. O trabalho para o salário mínimo, o grupo de trabalho, a retomada do poder de compra do salário mínimo, que nós já fizemos, já é lei. O grupo de trabalho para estabelecer salário igual entre homens e mulheres, já virou lei. E o grupo de trabalho também para os trabalhadores em aplicativos. Então, nós instituímos esse grupo de trabalho e, de cara, nós constatamos uma diferença grande entre motoristas de transporte de pessoas, em particular 4 rodas, falo 4 rodas que tem região do país que tem mototáxi, e os trabalhadores em aplicativos de entrega de mercadoria, seja os chamados pessoal que trabalha para iFood, o Zé Delivery, os vários, o Mercado Livre, que já não é só 2 rodas, tem 4 rodas também, enfim. E nós então separamos em 2 grupos. Um grupo que tratou de trabalhadores, empregadores, com participação do governo em relação aos entregadores, que não surtiu resultado, que ainda precisa continuar conversando para buscar um acordo entre eles, e os trabalhadores de transporte de pessoas 4 rodas. Perfeito. É importante lembrar que o projeto de lei que tramita não é um projeto de lei do governo, é um projeto de lei de resultado desse grupo tripartite. 15 representantes das empresas e das associações empresariais, 15 representantes de trabalhadores, buscado a partir das redes, das centrais sindicais e das entidades que começam a se organizar para representar esses trabalhadores do Brasil inteiro, que participaram, sentaram na mesa e ajudaram a construir. Foi fácil? Claro que não. As empresas queriam chegar na conclusão desse projeto? Claro que não também. Para as empresas, era melhor manter a situação que estava, ela ter total liberdade, total autonomia. Mas, ministro, por que então tem esse comentário de que foi feito? O sindicato junto com as empresas que estavam no dia do lançamento, os motoristas não foram ouvidos. Então isso é um fake. Os motoristas foram ouvidos. Veja, se os motoristas todo o Brasil inteiro quisessem ter ido na atividade, teria ter ido. Foram representações dos motoristas, 15 representantes que participaram da mesma negociação, lá estavam, acompanhados de outros motoristas e as empresas, e o governo, e a sociedade em geral. Muito bem. O que diz o projeto de lei, que isso é o mais importante, que é o que você quer aqui esclarecer. Sim. Eles pediram direito de autonomia. A autonomia está garantida no projeto de lei. Qual é a autonomia? A autonomia de ele determinar o seu horário de trabalho, que hora que ele vai trabalhar, que dia que ele vai trabalhar, se vai trabalhar de manhã, depois vai para casa dormir e volta a trabalhar à noite, se vai trabalhar seguido as horas que ele vai tirar de jornada. Ele pode trabalhar para mais de uma plataforma ao mesmo tempo, 2, 3, o quanto ele deseja. Então, ele é o senhor
do seu destino em relação a como ele vai prestar o seu serviço. Então, autonomia garantida. Ele pedia também transparência, ou seja, as empresas hoje não prestam nenhuma informação a ele. Seguramente quem está nos ouvindo já tomou um desses aplicativos onde o motorista pergunta para o passageiro ou para a passageira: escuta, quanto você está pagando? Porque eu aqui estou recebendo X, você pagou quanto? E aí, assim, as aberrações de diferença do que o passageiro está pagando, porque a plataforma está remunerando o motorista. Então, eles querem transparência para saber: estou sendo remunerado adequadamente ou não? Isso está no projeto de lei, a obrigatoriedade das empresas prestarem esclarecimento todo mês, quanto hora o pessoal trabalhou, quanto a empresa recebeu, quanto repassou para fazer e para chegar no projeto que nós chegamos. Então, transparência também está atendido. Direitos. Ele tem direitos a partir desse projeto de lei. Em virando lei, ele terá direito à remuneração mínima. E aqui entra também uma grande desinformação. Porque a remuneração mínima ela foi construída a partir do que ele vai contribuir com a Previdência, o que ele vai calcular como remuneração acrescentado de um cálculo que o valor que ele vai receber é muito maior do que o custo efetivo, mas a história dos custos, para poder baixar o tamanho da sua contribuição com a Previdência. Disso que se trata. Certo. Então, a remuneração mínima, qual a remuneração mínima? R$ 32,10 por hora. Se você calcular isso vezes 8 horas do dia, 5 dias da semana, dá 176 horas. 176 horas dá R$ 5.450. Então, então esse papo... dá R$ 5.450. R$ 5.400 é o que é o mínimo. Por que é o mínimo? Ele pode trabalhar mais de 176 horas, porque ele pode trabalhar mais de 8 horas no dia, no máximo 12. Ministro, vamos fazer o seguinte, eu até vou me revestir agora de motorista de Uber, porque foi as perguntas que eu escutei nos Ubers. Primeiro, então, vamos resolver uma situação. Esse troço de que eles iriam ganhar 1.000 e poucos reais por mês, mentira. Tá aí já o cálculo vindo pelo ministro, não é ninguém que está... É o ministro nosso responsável no Brasil por esse tema. Então isso já é um assunto... Né? A outra pergunta que possivelmente eles iriam estar fazendo aqui era: nós vamos pagar mais imposto, ministro? Exatamente os 1.000 e alguma coisa é para calcular não imposto, a sua contribuição à Previdência para ter os direitos, vamos falar disso daqui a pouco. Mas a remuneração mínima, ela soma também o que nós calculamos como reposição de custos, que na verdade está superestimado aqui exatamente para somar mais dinheiro para ele botar no bolso, para levar para casa, sustentar a sua família. Então, é 5.450 o mínimo. Agora, se ele fizer mais de 8 horas no dia, se ele fizer mais de 5 dias na semana, porque tem gente que trabalha 6 dias, tem gente que trabalha 7, tem gente que trabalha... Então vai depender da sua jornada, dessa autonomia dele, ele vai calcular quanto que ele vai querer se dispor do seu tempo para que remuneração que ele vai levar para casa. Entendi. Tem também o que muita gente fala: mas esses 32,10 vai virar teto. Não é verdade. Hoje, não tem nenhuma garantia de quanto que a empresa vai remunerar ele. Não tem mínimo. E a média, segundo os estudos, João, e o pessoal está levando para casa, o IBGE fez um estudo em 22, dava uma média de 2.454. Essa era a média do IBGE. Tem outras pesquisas de setembro de 23, nós fizemos aqui um estudo, e essa constatação: 12% no Brasil é que recebia 4.000 ou mais de reais lá para casa. 12% somente. Isso no Brasil. O Sudeste, 16% que ganhava de 4.000 a mais. Nós estamos falando de um mínimo de 5.450, mínimo. Porque quando você estabelece o mínimo de 32,10 a hora, ele vai elevar o valor que as pessoas estão recebendo hoje.
Então, se o motorista hoje, pelo que ele está trabalhando, ele está levando 6 mil reais para casa, seguramente, a partir da remuneração mínima de 32,10, ele vai elevar esse valor de 6 mil. Se ele ganha 7 mil pela jornada que ele faz, ele vai elevar esse valor. Se ele ganha 4 mil, ele vai elevar esse valor, porque antes da lei não tem garantia de remuneração mínima. Então, é disso que se trata. Entendi. Vai pagar imposto? Não, você não vai pagar imposto. Os impostos não estão definidos aqui no projeto de lei. O imposto vale aí conforme a receita atua e tal, mas não está aqui. Não mexe nada com o imposto. O que mexe é o seguinte: ele passará a ter direito previdenciário. A previdência é como um seguro. Ou você contribui com ela para ter a segurança, ou você não tem a segurança. Então, a obrigatoriedade de ter previdência e um pagamento dessa contribuição de 7,5% do salário mínimo. 7,5% do salário mínimo dá R$ 99,00 no mês. R$ 99,00, pela remuneração mínima, 3 horas e pouquinho ele pagou a previdência. O restante é todo dele. Que contrapartida? A mulher tem direito à licença maternidade, o homem tem direito a afastamento por doença, por acidente, por morte. Esse jovem motorista de aplicativo lá em São Paulo, que o irresponsável, jovem empresário, que atropelou ele com um Porsche e ele morreu, com 3 filhos, então a viúva e 3 filhos vão ficar sem absolutamente nenhuma proteção, porque se ele não era contribuinte da Previdência, não tem proteção. Entendi. É disso que se trata, é R$ 99,00 por mês para ter uma proteção, porque é 99 dele, mais a contribuição da empresa, Entendi. Que vai pagar 20% do salário mínimo. Essa fatalidade... Então, ele uma proteção para calcular a aposentadoria e tal. Então, aí você tem uma parcela que fala assim, não, mas eu já tenho, eu pago MEI. O MEI, é importante lembrar o seguinte, o MEI, a contribuição é de 5%. 5% você paga 2,5%. 5% a rigor do valor do faturamento. Pode ser mais, inclusive, que não dá a mesma cobertura. Porque o MEI, ele estabelece 5%, só que se você, quando for aposentar, sabe qual é a tua aposentadoria única, possível, estabelecida pela lei? Ele vai estar recebendo um salário mínimo tão somente. Entendi. O formato agora... ele pode ter uma remuneração na aposentadoria maior que o salário mínimo. Então é o seguinte, nós estamos chamando uma categoria autônomo com direito e equiparando o direito a todos os trabalhadores CLT do ponto de vista do direito previdenciário. Entendi. Então a vantagem é muito grande para os trabalhadores e trabalhadoras, levando nesse contexto que nós estamos nessa fatalidade que aconteceu agora aí, dessa coisa que aconteceu em São Paulo, levanta bastante essa discussão e bem usado aí pelo senhor nesse momento o acontecido, né? Até estimamos nossos sentimentos, a família e tal, mas assim, realmente, né, ministro, isso é um momento dos motoristas de aplicativo pensarem sobre isso, né? Porque é um trabalho temporário e a gente vê, né, os motoristas e tal, mas eles estão aí, mas não tem garantia. Eles, e outra coisa, né, ministro, eles também, os meus queridos amigos aí, motoristas, vocês reclamam. Eu entro nos Uber, às vezes vou conversar com às vezes faço teste, deixo de andar de carro no meu carro para ir para fazer um teste. Vocês reclamam, vocês dizem, nós ganhamos muito pouco, a maior parte vai para Uber, vai para não sei o quê. Então é uma oportunidade de se organizar. E vejam, agora nessa conversa com o ministro, a gente começa a clarear, você começa a perceber assim, o senhor está me dando argumento, viu, ministro, para poder conversar com essa galera. Ministro, agora eu quero ir para... Outra coisa, João, que eles falam, né? Você é obrigado a ser sócio sindicato. Não. A Constituição brasileira define isso. Isso aqui tem liberdade. Da mesma forma lá que ele tem autonomia para saber sua jornada, ele tem autonomia de ser ou não sindicalizado. Não se trata disso. Dentro de um grau de consciência, a minha orientação, minha sugestão é sim, fique sindicalizado, faça o sindicato forte. Porque o sindicato fraco ou forte depende de quanto a categoria está organizada. Então, se você quer um sindicato forte, representativo, que crie condições de lutar, você precisa estar nele.
Isso pode levar a vir. Quando eu falei lá do relatório de transparência, o extrato que ele vai receber todo mês, isso aqui vai dar a condição de, no futuro, os sindicatos poderem lutar a partir dessas informações. Porque quando a gente fala que você tem hoje, se a lei, o que a lei estabelece? Ela estabelece direitos mínimos de remuneração, autonomia, direito à previdência, tudo direitinho que nós estamos falando aqui. Certo. Mas ela garante mais, ela garante a cada ano essas tarifas serão reajustadas pela política de valorização do salário mínimo. Então, o que o salário mínimo tiver, as tarifas deles vão crescer, todas elas. E a partir daí, com o relatório de transparência que ele vai ter em mão, eles vão analisar se vão pressionar as empresas para aumentar esse valor deles, no caso da hora mínima, a remuneração mínima, percebe? Outros direitos que eles podem reivindicar, direito à creche para os filhos, por exemplo, eles vão poder ir à luta a partir desse processo de organização para aumentar ainda mais a sua lucratividade, o seu salário, a sua remuneração, enfim. Ótimo. Ministro, só deixa eu pedir... Vamos imaginar o seguinte... Aconteceu um desajuste, a gasolina aumentou demais, né? E será espaço de negociação. Então, assim, nós queremos, se a gasolina, se o combustível tiver X assado, tem que ter uma compensação. Isso tudo pode fazer parte da negociação. E uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: a lei aprovada, né, vai trazer direitos, autonomia, benefício, transparência. A empresa não pode punir como pune hoje por qualquer motivo. Por qualquer motivo pune. Aliás, esse dia conversando com um grupo de motoristas, eles falaram assim, vocês botaram no pé o direito da empresa punir. Eu falei, mas como assim? Onde está escrito isso? No artigo tal. Eu pego o artigo, vamos ler junto? O artigo começava assim, é vedado. Eu falei, olha aqui, é vedado, assim, é proibido a empresa punir, sem nenhuma justificativa. Ou seja, então o convite aos nossos motoristas e às nossas motoristas é o seguinte: não saia reproduzindo o que uma eventual liderança que está tentando fazer uso político nesse momento aqui, como massa de manobra da categoria, para benefícios outros, ou para contrapor do ponto de vista ideológico o atual governo. Entendi. O governo do presidente Lula traz a possibilidade de uma proteção a esses trabalhadores, essa categoria, a possibilidade de melhor remuneração, enfim. Queria dizer o seguinte: se aprovado a lei, tem uma outra coisa que eles falam que poderíamos criar condições, podemos criar condições de eles passarem a ter direito, que é a possibilidade, eu já comecei esse diálogo com o presidente Lula, para que, aprovado a lei, a gente crie uma linha de crédito para propiciar que eles possam comprar o seu carro, né, mais barato, enfim, como que a gente ajuda eles a se organizarem. Mas para isso é preciso que a categoria esteja formalizada. E organizada. Não dá para ser essa ilegalidade presente hoje no país. E organizada, né, ministro? Quando um pede sozinho é uma coisa, agora quando você está bem organizado, bem sistematizado, isso aí, as conquistas são reais. Ministro, só eu preciso, nós já estamos encerrando, como eu comprometi com a sua assessoria, eu só queria fazer um registro político, né, gente que gosta de política, e o senhor foi prefeito e tal. Em sã consciência, eu quero estimular a reflexão dos nossos motoristas de aplicativo, que nós temos uma eleição daqui 2 anos. Seja o presidente Lula ou quem for candidato, vai ter um candidato. Em sã consciência, no potencial que tem os motoristas de aplicativo, estão na rua direto, andando, transportando pessoas, conversando com todo mundo. Vocês acham que um presidente que tem esta veia popular, que tem essa preocupação política de ter uma reeleição e tal, iria fazer alguma coisa que venha a prejudicar essa importante classe que hoje trabalha nas nossas ruas todo dia? É só pensar matemática exata, meu amigo. Não existe isso. Isso aí, essa reflexão é muito importante. Eu tenho falado pro pessoal assim, acha mesmo que o presidente Lula, que nasceu da luta, brigando contra a injustiça, ia fazer uma lei em prejuízo dos trabalhadores? Acha mesmo que esses 15 lideranças
que saiu do seio dos motoristas de aplicativo para representá-los na mesa, ia aceitar um projeto de lei que prejudicar os trabalhadores? Aí tem uma outra pergunta, João. Mas se as empresas estão a favor, aí tem coisa. As empresas não queriam. Eu queria relembrar, no ano passado, no começo do governo Lula, o embate que tive que fazer para pautar esse assunto, porque tinha, assim, o sentimento que era todo poderosa, a Uber, a iFood, Companhia Limitada e tal, não queria absolutamente nenhuma regulamentação e que, portanto, eles iam enquadrar o governo para não ter regulamentação. A pergunta da jornalista: vocês vão fazer, mas e se a Uber não gostar? Mas e se a Uber for embora? Eu tive que ser muito duro ali para criar as condições de estar lá à mesa. Eu até disse: olha, se a Uber quiser ir embora, eu não convidei ela para vir, não vou pedir para ela ir embora. Se quiser ir embora, isso faz parte da vida. Agora, saiba que aqui tem demanda e que outra empresa vai ocupar esse espaço. Mas ridículo. A Uber nunca falou de ir embora. Ele mexe alguma pergunta, mas se a Uber for embora, vai ser prejuízo para nós. A Uber não vai embora. E quem dá essa garantia não sou eu, é a Uber. Quem dá essa garantia é o mercado, ministro. Quem dá essa garantia é o mercado. Isso que eu vou concluir. A Uber diz o seguinte: o Brasil é o mercado número 1 deles. No dia 10 de abril, o vice-presidente global da Uber está vindo aqui falar comigo, quer falar com o presidente Lula, para dar garantia o seguinte: nós estamos no Brasil, queremos investir no Brasil, vamos ficar no Brasil e queremos, portanto, não ter conflito. Para não ter conflito, é preciso garantir mais direito aos trabalhadores, que é o que o PL traz, que é o que o projeto de lei traz. Como dar garantia aos trabalhadores, da proteção aos trabalhadores, para não acontecer com essa família lá de São Paulo, que esse desastre que veio à morte, motorista de aplicativo, não é contribuinte da Previdência, portanto, vai deixar os filhos e a viúva na rua da amargura. Portanto, nós temos que ter muita responsabilidade nesse momento aqui. E essa reflexão que você chama do processo eleitoral faz parte da vida cotidiana, de refletir. Você acha mesmo que alguém ia querer prejudicar um conjunto de uma categoria, uma capacidade extraordinária de comunicação, porque está falando com gente todo dia da semana? Então, e acima de tudo, como os direitos humanos, as pessoas têm o direito e que tem que estar garantido a sobrevivência, a condição de sustentar seus filhos, a sua família, bem, enfim. Então você tem esse conjunto de valores aí que eu creio que se o pessoal avaliar, refletir, vai chegar à conclusão de que, olha, o projeto é uma boa. É uma boa com as garantias mínimas, mas a luta não acabou. Eles podem depois se organizar, convenção coletiva, reivindicação, enfim, melhorar as suas conquistas. Conversamos com o ministro Luiz Marinho. Ministro, numa outra oportunidade eu quero proporcionar aí uma oportunidade para o povo do Paraná, para nós falar sobre MEI. Mas daí a gente conversa, combina, tá bom, ministro? Muito obrigado. Nós estamos agora entrando na rede, precisamos encerrar. Eu agradeço de coração a sua entrevista, o seu bate-papo franco, sincero, com todos os motoristas de aplicativo e a população paranaense. Obrigado, ministro. Combinado, João. Um bom final de semana para você e para todos os ouvintes. Um abraço. Valeu. Olha, show de bola. Uma entrevista aí para não deixar dúvida sobre essa questão do projeto que discute-se muito aí em relação aos aplicativos. Senhores, Rodrigão, um grande abraço a você, a todos os ouvintes da Rádio T. Eu, João Barbeiro, me despeço. Nós voltamos sábado que vem. Este material estará todo no Portal de Ponta daqui a pouco. Um abraço, até lá. Tchau. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbeiro, aqui na Rádio T.